19 horas, horário de Brasília. Vamos começar esta live. Imagino que o Instagram esteja chamando as pessoas. Eu vou colocar o meu temporizador aqui para a gente não perder nenhum minutinho. Então, galera tá entrando aqui. Ni Hao, Tsamanhã, Juanin, Laital, Gabi Mandarim, Tatibo. Oi. Dintieno arrancar sim. Olha, Carol aí! Ni hao. Ni Hao, eu tava falando, mandando um mandarim aqui pra galera. Gente, eu falei, sejam bem-vindos à minha transmissão do Gabi Mandarim. E que hoje eu sou muito feliz, eu tô aqui com a Carol. Imagino que a Carol também esteja bem feliz, né, Carol? Sim, com certeza. Saudade de você. Também, Carol, gente, é uma amiga do mandarim de muitos anos, tem 11 anos que eu faço mandarim. Para quem não sabe, eu sou jornalista e amo culinária chinesa e chamei a Carol para fazer essa live comigo no meu perfil do Gabi Mandarim. E aí, Carol, conta um pouquinho pro pessoal, assim, fala só um pouquinho sobre você, desde quando você está na China. Tadia hao, ni hao. Oi, gente. Eu comecei a estudar mandarim aqui em BH como Gabi há muito tempo atrás, tô ficando velha. Travou, para mim travou. Tô? Pode continuar. Desculpa, oi? Pode Vou continuar. continuar. Então, foi uma curiosidade. Eu comecei Eu não estou escutando nada. Vamos ver se o pessoal... Tá bem ruim. Será? Eu acho. Não sei. Pessoal, Paulinha, fala pra gente, Paulinha, se vocês estavam escutando a Carol, pra eu saber se só eu não estava escutando a Carol. Alguém pode comentar aí? Que eu fiquei em dúvida. Sim, eu também acho que a internet não ajudou. Você estava escutando? Você estava me escutando? Tô. Sim. Galera, vocês estão ouvindo? Mas então vamos. Carol mora na China desde 2016, né, Carol? Sim. Isso. Galera, vocês estão ouvindo? Mas então vamos. Ah, então tudo bem agora. Acho que agora eu tô escutando. Então vamos, Carol, pode falar, por favor, Caio. Quem não ouviu, ouve agora. Gui tá online. Ni hao, Lilau, Xitz, amanhã, nosso professor. Matheus. Então, tudo começou como uma curiosidade. Eu fui à China pela primeira vez em 2013. Foi um summer camp, até com a ajuda do Li, nosso professor. E fiquei 2 semanas na província de Hebei. E depois, com isso, eu resolvi que eu queria ir novamente. Então, eu estudei para tentar uma bolsa. Então, daí eu consegui uma bolsa para estudar 1 ano, mandarim 1 ano, também na província de Hebei, na cidade de Shijiazhuang. E aí eu fui, fiquei. Depois que passou, eu resolvi fazer a graduação. Meu curso é ensino de chinês para estrangeiros, né? Ensino de chinês como ensino internacional de chinês. E eu formo em dezembro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Em fevereiro. Eu vim para o Brasil em fevereiro por causa do coronavírus. Eu estou aguardando para voltar assim que a fronteira abrir da China. A fronteira está fechada, eu quero voltar, se Deus quiser. E, pessoal, é legal a Carol contextualizar um pouco, porque a Carol, ela estudou mandarim comigo, teve um desempenho, né, muito, muito bom, foi para a China e tudo. E a gente teve a oportunidade de estar juntas na China, quando eu visitei a China e fiquei lá na China por 1 mês. E aí a ideia de trazer a Carol para essa live é porque a gente teve umas experiências muito interessantes na China. Verdade. E como uma das minhas paixões é a culinária chinesa, então a gente resolveu falar sobre isso, né? E eu convidei a Carol.
Então, o objetivo então da live é a gente falar um pouco sobre a culinária. Então, a gente tem alguns pontos interessantes para falar. E aí eu acho que a gente podia começar com algumas curiosidades assim. Porque as pessoas têm umas ideias do que são ou não são os pratos mais comuns na China, né? E aí, assim, é legal contar um pouco, porque a gente postou aquela foto nossa comendo escorpião, por exemplo, e várias pessoas me mandaram mensagens assim, que eu não vou na live não, escorpião. Então, assim, foi para chamar mesmo a atenção das pessoas, porque escorpião, né, a Carol vai saber falar junto comigo, ela foi na feira que tem em Pequim, uma feirinha ao ar livre, que vende esse tipo de iguaria, e experienciou a mesma coisa que eu, que chineses comem, Carol, ou não comem o escorpião? Não. Eu vou ter que dizer a verdade. Os chineses não comem escorpião, eles não comem sopa de morcego, eles não comem essas iguarias. Há muitos anos, né, eu acredito que há muitos anos atrás, quando eles passaram uma época muito difícil, de fome, sim, acredito que eles começaram a comer daí. Mas atualmente na China não é um prato, do dia a dia do chinês. O chinês não come escorpião. Escorpião, bicho da seda, tem umas cobrinhas também, aranha bem grande. A Gabi acho que viu umas aranhas bem grandes. Isso é para estrangeiro ver, é para estrangeiro tirar foto, para estrangeiro estrangeiro às vezes não come, mas só para tirar uma foto. O chinês não come, não é um prato do dia a dia, né? Exato, e aí é interessante, pessoal, porque assim, nessas feirinhas só dá turista. E a gente fica lá naquela, assim, vamos, é uma experiência. Então, assim, eu comi escorpião e agradeço eu ter experimentado, porque é uma experiência interessante, a gente fica ali na adrenalina, tem um gosto de baconzitos. Então, acho que é uma brincadeira, né, gente? Então, assim, é interessante a gente fazer essa live também com essa ideia de ser responsável aqui para desmistificar algumas coisas, que inclusive é o objetivo do Gabi Mandarim. E aí, gente, outra descoberta que vocês vão fazer, que a Carol deve concordar. Rolinho da primavera, galera. Rolinho da primavera não vende na China, custei a achar. Eu achei num lugar assim, que era muito turístico, e assim, em um único restaurante de uns 20 que tinha nesse lugar. Que era um palácio, se eu não me engano, e tinha um rio grande, tinha um monte de restaurante em volta desse rio. Então, assim, muita comida que a gente tem aqui ainda não é a comida típica e comida original chinesa. Por isso que eu tô com esse projeto do Gabi Mandarim, para a gente também mostrar, experienciar e fazer receitas originalmente chinesas, né, Carol? Então, rolinho da primavera você também não vê muito lá, né? Não. Normalmente, o prato que os chineses comem no dia a dia, por exemplo, começar do café da manhã. O café da manhã é quase um almoço. Acho que a Gabi presenciou isso no hotel quando ela esteve lá. É quase um almoço. Tem sopas, você vai encontrar ovos, ovo cozido, carne. É praticamente um almoço na hora do café da manhã. Não tem essa de café, igual a gente café, pão francês, queijo, não existe. É praticamente o almoço no café da manhã. E no almoço, geralmente sempre tem arroz, é um arroz bem juntinho. Ele é bem assim, unidos venceremos. E eles colocam a cumbuca bem perto da boca e usam o quaizi. O quaizi é o palitinho. Que o pessoal no Brasil fala em japonês, fala, né, hashi, mas em chinês é quaizi. Isso. Quaizi, que é o certo, gente. Eles pegam a cumbuca bem perto. Então, comem muito esse arroz, ele não leva sal, tempero igual a gente. O arroz tem vários legumes, vários tipos. A mesa do chinês é muito farta, geralmente. Quando sai para jantar ou almoçar com um chinês, vai ser sempre uma mesa bem grande, redonda, que cada um vai se servindo. São várias
várias porções que, tipo, como fala? Ai, eu esqueci a palavra. Não é igual aqui no Brasil, que é um prato só meu. Lá nós dividimos, repartimos a comida, cada um pega um pouquinho, né? Então, é o arroz, os legumes, tem muita carne de porco um pouquinho doce, né? É sempre uma mistura de sal com Agridoce, né, Carol? Agridoce, isso, é agridoce. Aqui no Brasil nós separamos, né? Doce é sobremesa. Mas lá não, lá é tudo junto, são vários sabores juntos. E o que mais? Não esquecer da pimenta. Tudo a pimenta faz... Gabi sabe. Fala aí, Gabi. Pimenta, gente, é porque eu tenho um problema com pimenta, eu não curto muito pimenta. E na China, principalmente no norte da China, onde fica Pequim, a comida é muito apimentada, e uma pimenta que eu nunca vi igual, assim. Muitos chineses gostam muito, inclusive, eles têm um prato famoso que chama Huogó. Quem quiser conhecer esse prato, no meu canal do YouTube tem uma filmagem desse prato também, vocês podem olhar lá. Ele é como se fosse um fondue chinês, eles molham alguns ingredientes, né, num caldo temperado. E muitas vezes eles vão colocando uma pimenta. E aí, a boca deles anestesia de tanta pimenta e incha a língua, de tanto que eles gostam. Então, assim, para quem gosta de pimenta, há alguns locais na China em que isso é uma boa pedida. E aí, já tem aqui nos comentários, né? Eu tô notando, tem horas que eu olho pro lado, gente, porque eu tô notando as perguntas, tá? Tem gente que já tá até perguntando um pouco sobre isso, né? O Rodrigo Lessa perguntou do frango xadrez, por exemplo, né? Frango já tem bastante, né, Carol? Vários pratos com frango xadrez, sim, Rodrigo tem. Ele perguntou sobre centopeia. Nessas feirinhas de turista, que o Matheus, que aqui nos comentários, inclusive, Matheus é nosso colega do Mandarim também há muitos anos, também tem de tudo disso aí, né, Matheus? Explicou bem, essas iguarias são caras, tá, gente? Então, pra vocês terem uma ideia, um espetinho de lula, a gente paga, tipo, R$2 lá. Mentira, R$2 não. 2 de amimpi. Aí, tipo, sei lá, R$7, R$8. A gente deve ter pagado de 3 escorpiões uns R$30, né? Que, então, é uma diferença grande para estrangeiro mesmo, né? Centopeia. Eu não lembro de ter visto centopeia, mas eu vi cobra, vi uma bicho da seda. O que mais que tem, Carol? Aranha, né? Então, assim, tem para todo gosto nessa feirinha típica. Gente, essa feirinha, ela, inclusive, é divulgada como é o único lugar na China, em Pequim, que tem isso. Mas até que eu vi no interior também, Cuilin, que é outra cidade, também vi algumas iguarias assim. Mas é feira típica para turista, não existe em restaurante, tá? Então, assim, as comidas chinesas em geral, tem alguns temperos que às vezes a gente desconhece no Brasil, que eles usam outros temperos que a gente não sabe nem o nome. Chega lá, só que gosto é esse, nunca experienciei esse gosto. Então é muito bacana isso, né, Carol? E eu acho que também tem a questão da mistura dos sabores ser um diferencial, alguns tipos de temperos que, por exemplo, gengibre usa muito e dá um gosto muito bom na culinária chinesa. Isso. E é sempre a mistura, né? A pimenta, né, que eles chamam ladial. Sempre tudo com muita pimenta. Você pode falar, se você for à China em algum momento, você fala pular, não quero pimenta. Mas, sim, olha, sempre vai ter um pouquinho, não adianta, porque o prato tem pimenta. Por exemplo, tem um prato que eu gosto muito, é uma sopa que chama malatã. E eu adoro essa sopinha, uma sopa que você mesmo escolhe, um macarrão, a batata doce, umas bolinhas de carne, e eles preparam tudo junto, numa cumbuca, né? Eles fervem. E aí, esse lá é pimenta. Esse prato é com pimenta, não adianta você falar, eu não quero pimenta, sendo que o nome do prato tá lá, pimenta. E acho que é bom experimentar, porque você tá lá na China, então você tem que viver igual os chineses, né? Então... Sim, e aí a gente tem algumas perguntas aqui em relação à própria pimenta, que aqui
diretamente de São Paulo, que está aqui com a gente, perguntou se a pimenta é parecida com a do Brasil. Eu não achei parecida, né, Carol? São outros tipos, eu achei outro gosto e muito mais fortes, assim, em termos gerais. Né, Carol? Verdade. E tem uma região da China que eu moro no norte, perto de Pequim. E em Sichuan, que é um meio, mais para o sul, onde tem o panda, é bem famoso esse lugar, porque tem os pandinhos, o panda. Lá tem muita pimenta. Eu não cheguei de ir nessa cidade. Uhum. É pior do que no norte, eles falam. É pior. Imagina. É bem forte. E aí, pegando esse gancho aí, né, da pimenta, e aí a gente tem várias desmistificações que nós estamos falando aqui, várias ideias que as pessoas têm errôneas da culinária chinesa. A Júlia Saldanha, grande Julinha, perguntou, tá um pouco assim, chateada, né? Assim, é tudo ilusão, né, Julinha? Não, não é tudo ilusão, né? Tem muitas coisas que tem sim nos restaurantes aqui, que também tem na China. A gente vai citar uns exemplos aqui agora de alguns pratos famosos que a gente encontra aqui. Aí eu também tenho restaurantes para indicar em Belo Horizonte, que é onde eu moro, né? E a família da Carol também, porque a Carol, né, mora na China, né, gente? Muito chique. E aí, a gente tem, por exemplo, jiaozi, que é muito gostoso, que é conhecido como gyoza. Os chineses fazem com recheio de carne de porco, geralmente, legumes. Ela é feita de várias formas, no vapor, grelhada, frita. Isso, por exemplo, é uma coisa que tem muito lá, né, Carol? E tem aqui também nos restaurantes chineses. Principalmente no norte, porque falam que é um prato que esquenta. No inverno, Sim. vai te aquecer. Então, tem uma época, no fim de dezembro, tem um dia, eu esqueci a data, mas é o dia de comer jiaozi. Quando eles falam que é no dia mais frio do inverno, eles comem jiaozi. Sim. Eu adoro, é muito bom. E em relação aos restaurantes, né, então já que a gente está falando aí, por exemplo, em Belo Horizonte eu já provei jiaozi em restaurante chinês, já provei pato de Pequim, que é super famoso, peidin caoya, que é muito famoso, né, Carol? Na China tem muitas coisas com pato. Muito. Então, em BH tem um restaurante que chama Jinlong, que tem, mas ele tem que ser encomendado, o pato. Não tem lá na hora, porque ele demora umas 24 horas para assar. Então tem que encomendar. Jiaozi tem na Grande Muralha, chama Grande Muralha ou Muralha da China? Eu sempre confundo. Perto do Yutong. Lá tem jiaozi. E, gente, os melhores restaurantes de comida chinesa de Belo Horizonte estão do lado do Oiapoque, dentro do Shopping Chavantes, onde os chineses estão. Então, assim, o melhor do momento, na minha opinião, é a Emily, o restaurante chinês da Emily, que está fechado por conta da pandemia. Então, assim, essa questão da pandemia, muitos chineses estão evitando, inclusive, entregar delivery. Então, a gente está um pouco triste. Volta, Emily, eu estou fazendo uma campanha, mando mensagem para o Instagram dela sempre, para voltar com o restaurante, que lá tem comida típica chinesa mesmo. A gente tem arroz, né, Carol? Arroz frito, que eu vou mostrar para vocês, eu fiz um aqui, vou mostrar. Tomate com ovo é famoso na China toda. Conta um pouquinho, Carol, do tomate com ovo. É um prato que eu preparei hoje um pouquinho e é um dos pratos que eu mais gosto. Simplesmente ovo, primeiro você frita o ovo, mexe um pouquinho, assim, tem que colocar um pouquinho de óleo, porque eles colocam bastante óleo. Então, coloca o óleo, frita o ovo, um pouco. Na verdade, antes você tem que bater o ovo com um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar, porque essa questão do agridoce sempre vai ter aquela mistura. E aí frita e mistura, vai na panela, né? Depois você vem com o tomate picado, vai misturando, ele vai cozinhando. E tem uns temperos que eu não tenho aqui, mas eu fiz mais ou menos igual. O gosto tá praticamente igual. E é um dos pratos que eu mais gosto e ele é um prato verdadeiro, é um prato chinês que os chineses comem de verdade, né? Sim. E tem pergunta aqui, gente,
perguntando, Stanley, diretamente da Nova Zelândia. Stanley falou que comeu uma pimenta aí que deu até um derrame no olho dele na Nova Zelândia. Então, cuidado com a pimenta, hein, gente? Ai, gente, só Stanley mesmo. Perguntou se tem biscoito da sorte. A história que eu conheço, a Carol pode me ajudar, que o Lee, nosso professor, que é chinês, contou, é que é uma invenção americana, que não existe biscoito da sorte realmente na China. Eu não vi, ao final de nenhuma refeição, me foi entregue na China um biscoito da sorte. Então, parece que é uma invenção americana, assim como essa questão do rolinho da primavera, é muito conhecido como se fosse uma das coisas mais famosas chinesas, quando na verdade isso nem tem na China, né, Carol? Você já viu aí nos restaurantes que você costuma ir, seus amigos chineses? Não existe, não tem. Não, né? Pois não é. tem. Não tem. Eu tô olhando aqui das perguntas, tem a Julinha Padovese. Ei, Júlia, beleza? Perguntou aqui sobre de onde surgiu, né, esse interesse nosso, de ambas pela China, assim. E aí, assim, eu acho que o que nos une aqui, tá, gente? Eu e a Carol é o mandarim, a gente estuda mandarim já tem uns anos. E com o mandarim vem toda essa questão da cultura chinesa, que é muito rica, muito interessante. E aí vai do gosto. Eu já sempre gostei de comida chinesa e depois que eu comecei a conhecer mais o que é realmente, eu comecei a gostar mais. Então, não sei, né, Carol, pode falar um pouquinho também desse interesse pela China. Depois que eu visitei a China, eu fiquei muito, muito contente com o que eu vi, com o que eu experienciei. Lugares maravilhosos, experiências impressionantes, natureza belíssima. Então, eu amo mais a China, os chineses e a comida chinesa hoje. E o seu interesse também surgiu por conta do mandarim, Carol? Isso, meu interesse foi também pelo mandarim. E depois que eu fui para a China, acho que aumentou, porque nós brasileiros acostumamos dizer: a China é um lugar tão estranho, é um lugar tão longe. Mas quando você chega lá, eu conheço muita gente que se apaixona pela China, porque é um país incrível. Sim. A cultura, os chineses são muito legais, eles sempre querem ajudar a gente. Eu sou suspeita de falar da China, sabe? Eu também sou. A Juliana Souza Cândido está perguntando se a alimentação tem preço caro, sua irmã? Se tem preço caro ou barato. Assim, a moeda é desvalorizada, né, Carol? Assim, quando eu fui em 2017. Era metade. Então, assim, nosso dinheiro, né, valia o dobro lá. Então, ficava pra gente muito em conta fazer os passeios e se alimentar. Então, a gente podia comer em restaurantes bons, experienciar coisas interessantes. Continua assim o preço? Continua, mas agora com o dólar nessa valorização, né? Aí pode ser que esteja um pouquinho mais caro do que quando você foi, mas ainda acho que compensa. Tem Gabi viu vários restaurantes. Sim. Eu e Gabi gostamos de restaurantes pequenininhos, de comida chinesa de verdade. Então é super, mega barato, um prato, vamos por 12 ienes, uns 5, 6 reais um prato. Sim. É muito barato. Então... Muito barato. Dá para comer muito e dá para comer bem e saudável, porque os chineses comem muitas verduras, muitas coisas cozidas. Não tem nada cru na China, gente. É outro, né? As pessoas confundem um pouco o japonês com o chinês. Não tem nada cru na China. Muito porque eles passaram por uns períodos complicados aí de guerra, de higiene, então eles preferem cozinhar tudo. E apesar deles comerem muito arroz, muito macarrão, o índice de obesidade na China ele é muito baixo. Eu não vi quase nenhuma pessoa acima do peso, né? E isso tem a ver com uma pergunta que a minha tia Mary, oi tia, mandou diretamente dos Estados Unidos, ela está aqui com a gente na live, perguntando em relação à questão do açúcar, se a relação é assim, como no Ocidente, com açúcar. Eu, pelo menos, não vi nenhuma loja que vende doces, a padaria lá, eu não vi bolos com coberturas, muito açúcar, como a gente tem em alguns outros lugares do mundo. Eles não são grandes consumidores de açúcar, né, Carol?
Não, até existe lá em Xijiadinho, onde eu moro, existe, tem, é quase uma padaria, mas não é tão doce igual os doces, os bolos que nós temos aqui. Por exemplo, eu tenho uma amiga chinesa que quando eu convidei ela para comer, e brigadeiro. Ela não, sério, ela colocou um pedacinho assim e não aguenta, eles acham extremamente doce. Eles não gostam. Não são Eles acham muito acostumados. sim, não. Mas encontra, assim, padaria, confeitaria, mas não é muito doce. Não é muito doce. E eles não comem, Sim, assim, e aí, muito. sim. E o que eles, como eles não consomem muito doce, gente. E em contraposição disso, eles consomem muito outra coisa que é o chá. Que aí a Silvia perguntou aí, ei Silvia, tudo bom? Feliz que você está aqui com a gente na live. A Silvia perguntou se os chineses consomem muito chá. Gente, todo chinês tem uma garrafinha de chá, né, Carol? Eles andam com a garrafinha, aquelas garrafinhas que mantêm chá quente, para todo lado, é chá no almoço, é chá no jantar, é chá o tempo todo, de vários tipos. As casas de chá são belíssimas, com lindas latas. É um lindo presente para quem vai na China, né, comprar para trazer. Tem chá de flor lindos que você coloca na água e a flor se abre. Uma coisa impressionante de bonito, né, Carol? Tem vários, por exemplo, chá de crisântemo é um deles. Ele é amarelinho, aí quando você coloca, né, na garrafinha, vem com a água quente, ele aí abre assim, é lindo, é bem bonito. E eles, chá verde, eles tomam muito chá verde, chá vermelho, tem vários tipos. E além disso, Gabi, você lembra, tem água quente, Janshei. Eles bebem muita água Sim, quente, porque eles acreditam que se você beber água gelada, o corpo internamente tá frio, né? Se você vier com uma água, tá quente, quer dizer. Se você vier com água gelada, vai dar aquele choque. Então, os chineses tomam muita água quente. Não importa se é verão, se é inverno, eles vão estar sempre com a garrafinha de água quente também. Além do chá, também levam água quente. E tem vários lugares que tem tipo um bebedouro com a torneirinha da água quente. Então, eles sempre bebem água quente. sim. A gente já falou desse assunto dos insetos, mas como tem gente que entrou depois, tem a Jojo que trabalha comigo. Ei, Joângela, feliz que você está aqui, está perguntando sobre as baratinhas, sobre os insetos. Então, a gente vai, né? Eu acho legal repetir. Chineses não comem isso, tá? É uma coisa, uma brincadeira, uma comida típica para turista. Então, não faz parte do dia a dia. E aí, gente, inclusive, assim, cachorro, o chinês come cachorro, é um lugar muito específico na China que a alimentação, né? Carol, está ouvindo? Acho que deu um Agora voltou, travadinha. Que travou, bom, tá ouvindo. voltou. Ótimo, ótimo. Em cachorro, gente, não é comum. Tem algum lugar na China, acho que se não me engano, na região de Cantão, que o pessoal come cachorro. Pra vocês terem uma ideia, eu procurei para saber, para ver, para poder olhar o cardápio, entender isso. Eu não encontrei. Eu fui do norte ao sul da China, também fui Hong Kong e não encontrei. Não sei se alguém que está aí na live, que já esteve na China ou que está aí na China, pode falar pra gente também, porque para mim não é algo comum também. Todo chinês que eu pergunto nunca comeu. Né, Carol? Não tem. Realmente não. É a primeira Eita, pergunta. Rose! Todo mundo me pergunta sobre o cachorro. E o cachorro, Carol, comeu? Não, não Sim, comi. Não comi. Não pois tem. é. Assim, tem uma região, É, uma cidade no sul que tem. Mas aí Matheus tá de prova. Nunca viu, né? Nunca viu, né, Matheus? nunca viu ela, Matheus também nunca viu. Sim. E em relação ao preço das comidas aqui no Brasil, tem pergunta, né? Então a gente falou do preço lá na China, quanto que é para comer esses insetos e tal. E os pratos aqui no Brasil, há restaurantes mais conceituados, restaurantes às vezes que atendem um público, né, de uma renda mais alta, que tem um preço maior, mas também tem restaurantes, na verdade, os melhores são para mim, são os que o preço, inclusive, é o preço mais baixo, que são os restaurantes próximos ao Oiapoque, que servem a comida original chinesa, que para mim é a mais saborosa, e com preço
mais em conta. Porque vocês teriam uma ideia, um macarrão que às vezes dá para comer 2 pessoas custa R$ 20, R$ 25. Então, super tranquilo. Em compensação, num restaurante, né, mais tradicionais como Macau e um Tom, aí esse preço já sobe para R$ 50, por exemplo. Então, tem uma diferença aí de preço, mas todos são bons. As comidas são maravilhosas, vai também de cada um provar e ver o que gosta mais. E tenham coragem de pedir, gente, que o cardápio, geralmente as pessoas vão e pedem só o yakisoba, só o chow fan, que é o arroz frito, só o rolinho da primavera. Então, assim, vamos pedir, vamos experienciar outras comidas, porque a culinária chinesa é muito rica e tem muitos legumes, por exemplo, a selga, né, Carol, usa muito. A selga é maravilhoso. Aqui a Stephanie até falou, eu perguntei uma chinesa que trabalha comigo se ela já comeu, ela se sentiu ofendida e ela se desculpou, que é isso, assim, né? Então, realmente, é igual achar que brasileiro, todo brasileiro dança, já foi no carnaval, a gente não, nem todo mundo teve essa oportunidade, né, de ir lá no Rio de Janeiro desfilar na escola de samba, ou que todo brasileiro tem um macaco em casa, coisas desse tipo que falam pelo mundo. Então, assim, o Li tá aqui, Ni Hao Li Lao Xi, nosso professor querido de mandarim, ele nunca comeu. Então, tá aí para vocês, né? Usa muito repolho, tem aqui tá perguntando se usa muito repolho. Usa repolho, usa. Mas o Rodrigo. Bai Tsai é diferente, é um repolho maiorzinho, assim, ele é diferente, mas usa, Rodrigo. Sim. E aí eu acho que a gente podia dar umas dicas de 2 pratos que são fáceis de fazer, porque a gente daqui a pouco está caminhando para o fim da live. Eu estou até com um temporizador aqui para a gente poder controlar esse tempo. Então, para a gente não acabar a live sem mostrar, eu acho que a gente podia mostrar para o pessoal. Gente, eu fiz para vocês chow fan, que é um arroz frito. É um arroz comum nos restaurantes, mas que é muito versátil, que vocês podem fazer na casa de vocês. No fim aqui da live eu vou divulgar, vou estrear meu primeiro vídeo no YouTube fazendo essa receita. Então vocês não se preocupem que a receita completinha vai estar no vídeo no YouTube. Mas eu fiz aqui para vocês. Eu fiz mesmo, gente, eu quero mostrar. Aqui, né, da Gabi Mandarim. E esse chow fan aqui, ele tem alguns macetes. A gente faz com arroz dormido, não é um arroz fresquinho. Então é uma dica que o Li, que está aí com a gente na live, né, me deu para fazer a receita. Por quê, gente? Porque a minha ideia é sempre fazer as receitas originais chinesas e não ficar fazendo as receitas que estão na internet, às vezes são boas, mas são meio abrasileiradas, americanizadas, ou enfim, né, de outros locais que não a China. Então, os temperos são importantes. Então, a gente tem, por exemplo, óleo de gergelim, que é uma coisa que eles usam muito, né, Carol? Carol deve também usar muito. Sim, usa muito. E gengibre, tem algumas opções. Isso aqui, por exemplo, é uma pasta de que já vem numa bisnaguinha. Então, o gengibre já, né, ele se aperta e já sai o temperinho aqui. Não tem que ficar... Não vai dar pra ver direito, também tá acabando. Ralando gengibre, então é prático. Então, tem outras coisas assim que a gente pode usar. Então, o chow fan, geralmente você usa carne, pode usar bacon, pode usar presunto, pode usar o que você tiver na geladeira, né, de proteína, pode usar carne de boi, carne de porco. Geralmente algum legume, então eu coloquei ervilha, ovo, e aí é um arroz frito, então é bom se você ter uma wok, que é aquela panela maior, né, que os chineses usam muito, uma chama alta, tá? Mas fica ligado, que aqui no Gabi Mandarim vai ter a receita já para você. Então, enquanto a Carol vai falando do ovo, né, com tomate, que é super famoso, o Li já falou que é uma das coisas que os chineses mais comem pela China toda. É um prato que a China toda come, porque tem pratos que nem todos comem na China, que a China é muito grande, igual aqui a gente tem buchada de bode no Nordeste, e no Sul come muito. Então, Carol, pode falar aí enquanto eu vou provar o meu chow fan. Tô igual na Maria Braga, gente, me achando aqui, ó. Então, gente, esse é o Sihonshi Chaudi, tá? Praticamente ovo com tomate, mas ele é diferente porque, como eu disse a vocês, sempre agridoce. Então, ele são 2 ovos e 2 tomates.
Eu peguei a cumbuca, bati os ovos com um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar. E aí vai na frigideira, coloquei o óleo, um pouquinho, não é pouco, bem assim, um pouquinho oleoso. Óleo, frita o ovo, depois vem com o tomate já picadinho e joga. Ele vai misturando, cozinhando. Pode colocar mais um pouquinho de açúcar, porque ele é agridoce. E eu acho que ainda tem mais coisas, ainda tem. Li tá aí, pode falar, né, Li? Tem temperos chineses que eu não tenho aqui em casa. Mas tá bem parecido, tá bem. Eu esqueci meu garfo, não posso comer, mas tá. Eu provei, tá bem parecido. Vai comer tudo quando acabar, né, Carol? Sim, aqui dá para vocês verem. Gente, vocês estão ficando com fome? Olha, são 15. Vai acabar a live daqui uns 5 minutinhos. Tá cedo. Aposto que tem arroz, aposto que tem ovo, aposto que tem alguma proteína. Então, assim, dá para fazer um tchau fan aí, um arroz frito, dá para fazer um tomate com ovo aí ainda. Então, assim, e eu vou ensinar no vídeo. Vai liberar o vídeo já já. Então, vocês vão ter minha ajuda aí para fazer um tchau fan. Né? Claro que vocês ainda não têm todos os temperos chineses, mas vocês vão ter em breve, porque eu vou convencer vocês a fazer comidas chinesas mais originais. A Juliana achou interessantíssimo aqui, ó, Carol. A Juliana achou interessantíssimo açúcar e sal no ovo, né? Porque são combinações que a gente não está acostumada, que a gente pode provar. A Jaque Flecha falando que parece gostoso, é muito gostoso e super fácil de fazer. Então, no vídeo que eu vou liberar já, você pode aprender, Jaquinha, a fazer. O Li comprou no domingo para 2 semanas. A selga, gente, é um legume gigante. Então, assim, dá para fazer. E, assim, refogado, ele tem uma textura ótima. Quem nunca provar a selga, sugiro. E aí, gente, já porque a gente está caminhando para o fim, a live acaba, de repente derrubar a gente aqui, né? Então, a gente já tem que mais ou menos fazer os agradecimentos aí. Li, que é o nosso professor, sempre incentiva a gente no estudo do mandarim. Ciecê Lilaoxi. Ciecê é obrigado, gente. Então, uma palavrinha nova para vocês aprenderem em chinês. A gente está agradecendo a Carol, né, que está no Brasil agora, mas mora na China. E eu tive o prazer de encontrá-la lá. Ela foi uma guia excelente para mim, me mostrou muito, me ajudou a me situar e conseguir andar pela China sozinha sem guia. Então, a Carol se habituou muito bem. Ela provavelmente vai fazer um mestrado, vai pleitear uma bolsa e todos nós vamos torcer para a Carol, para que ela consiga. O pessoal está pedindo para fazer mais live, então eu já vou dar recadinhos, que eu já tenho uma agenda de lives aí para divulgar em breve, com outras pessoas e outros assuntos interessantes, né? Desde cultura chinesa, acupuntura e outras, né, informações interessantes. E outros vídeos que eu vou fazer de receitas também. Então, Carol, você quer deixar algum recadinho? Estou muito feliz de você ter topado participar da minha primeira live nesse projeto que eu boto maior fé, gente. Eu quero agradecer a todos que tiraram o tempinho para assistir a gente e aprender um pouquinho sobre a China. Espero que no futuro, se vocês tiverem esse desejo de ir à China e ver com os próprios olhos, acho que vale super a pena, porque é um país incrível. E é isso. Quero agradecer a todos por assistir a gente. Beijo, gente, porque eles vão derrubar a gente. Mamãe, você tá aí, obrigada por participar. Sigam o meu canal no YouTube também e continue acompanhando aqui no Gabi Mandarim as próximas lives, para vocês saberem cada vez mais sobre a culinária chinesa. Acabando a pandemia, vários de vocês serão convidados para provar também o que eu tô testando, tá, gente? Eu não tenho o intuito de ser aí uma especialista na culinária, mas eu quero aprender a fazer para mim, para o meu bem-estar, para as pessoas que eu gosto. Estou bem feliz de estar com esse projeto. Agradeço a todos que participaram mesmo. Não consegui falar o nome de todo mundo aqui. É a primeira vez que a gente faz aqui. Então, às vezes, sobe muito comentário e eu não consegui anotar todas as perguntas. Mas quem tiver pergunta, pode mandar, que eu respondo depois. E também quiserem sugerir para as próximas lives temas ou coisas que vocês querem que a gente fale, né? Eu e os meus convidados, fiquem à vontade.
Foi ótimo. Tia Thaí, tia Rose, tia Mary, família todos, amigos, os colegas de trabalho lá do Sebrae. Muito obrigada a todos. Eu não sei quantos minutos falta aqui, não avisa pra gente. A gente fica um pouco sem saber. Eu acho que vai acabar agora, assim, sabe? Mas é estranho, né, a gente ser derrubado, assim. Mas obrigada. Taijian, gente. Taijian. Taijian é tchau. Taijian. O que eu faço, gente? Eu encerro? Alguém que entende de live pode me ajudar aqui? Ah, Paulinha, beijo. Eu fiquei de mandar beijo pra Paulinha, Renatinho. Falou que foi legal demais. Gente, realmente, fala a verdade. Se tivesse sido paia, vocês me falam, Timothy, hello, how are you, my friend? Directly from Canada or from United States? Eu não sei, eu acho que meu amigo que eu conheci em Cuba. Minha tia tá falando que eu tenho 1 hora. Será que ainda tem tempo, gente? Será? Gente, não sei. Todo mundo fica. Eu queria ficar mais tempo, gente. Eu super gostei. Mas vamos ter outras oportunidades, né? De falar de outros pratos. E aí, gostaria que vocês provassem, tá, gente? Tchau, fã. Então, eu vou acabar comendo aqui meu tchau, fã. Mostrar pra vocês mais um pouquinho. Eu não tenho garfo. Mas tá aqui. Tinha que dar um print agora, né, pessoal? Alguém consegue fazer isso? Alguém deve ter feito, será? Muito bom, Beth. Beth, querida. Beth é uma das minhas convidadas para as próximas lives. Tá? Então, beijo, pessoal. Beijo. Muito obrigada. Gabi Mandarim me agradece. Pri, você vai provar, fica tranquila. Tchau. Tchau.